Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e do versículo 1 ao 11. Eu vou ler apenas o versículo 10, a parte final dele. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O 11 também. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Essa passagem a qual o evangelista Lucas vai narrar se passa quando Pedro havia saído com seus barcos para pescar durante a noite e ele havia tentado pescar a noite inteira, usando todos os seus recursos, toda a sua sabedoria, mas ele havia tido uma pesca frustrada. Ele não havia conseguido pescar nada. Se nós olharmos os versículos do capítulo 4, versículo 37 em diante, nós vamos ver que Jesus ele já havia ido até a casa de Pedro e de Simão, havia curado a sogra de Pedro e havia efetuado muitas curas ali. Mas ele não teve um encontro assim com Jesus. Na verdade, Jesus também estava pescando. Jesus foi ali à casa de Pedro, ficou ali, curou a sogra, fez uma refeição ali, mas não conseguiu conversar com Pedro. E agora nós vemos que Pedro havia saído para pescar. Certamente Jesus já foi na intenção na casa de Pedro com o intuito de pescá-lo, de alcançá-lo para a obra. Mas Pedro estava na correria da vida, preocupado com seu sustento, preparando os seus barcos e saiu para a pescaria e não teve tempo de ter um momento ali com o Senhor. E agora ele sai à noite com toda a sua sabedoria, usa todos os seus recursos, vivia da pesca, mas infelizmente havia dado tudo errado. E agora quando Jesus o encontra, no capítulo 5 vai dizer assim, que a multidão estava apertando Jesus estava chegando, e a multidão querendo ouvir a palavra, Jesus vai ver 2 barcos, no versículo 2 fala isso. E Jesus viu que eles estavam lavando as redes. O interessante é que Jesus chegou no momento a qual eles estavam desistindo. Haviam tentado a noite inteira, não tinha dado certo e estavam desistindo. Mas Jesus chega, porque Jesus não queria que eles desistissem. Quem sabe você tem tentado ao longo da sua vida, tentado muitas coisas, tem muitos sonhos e tem lançado a rede e nada tem dado certo. E quem sabe você está pensando em desistir. Quem sabe você pensa em desistir da sua carreira, ou do seu casamento, ou dos estudos, ou até mesmo da sua vida, desistir dos seus sonhos. Mas Jesus não quer que você desista. Jesus está chegando. E Jesus viu eles lavando a rede. Quantas pessoas que estavam desistindo e o Senhor chegou. Nós vemos, por exemplo, que Moisés havia desistido da sua chamada. Quem olhasse para Moisés e a forma como ele nasceu, a forma que foi tirado daquele rio, criado ali na casa da família de Faraó, a educação que ele teve, quem olhasse para Moisés falava, certamente, esse rapazinho tem uma chamada. Mas deu tudo errado, ele mata aquele egípcio, foge, passa 40 anos e está lá no deserto, agora era pastor. Outra vida, parecia que a sua chamada tinha ficado de lado. Eu acredito que Moisés tinha até desistido, porque o Senhor começa a conversar com ele ali em Êxodo, capítulo 3, e Moisés não queria mais. Mas o Senhor não tinha desistido dele. O Senhor não queria que Moisés desistisse. Também Elias, depois de realizar uma grande obra ali, ele ora, Deus manda fogo. Jezabel ameaça, ele foge também, deixa tudo, senta debaixo do pé de zimbro e pede a morte. Fala, já basta, não sou melhor que meus pais. Também estava desistindo. Mas o Senhor manda um anjo ali, deixa água, alimento para ele. Ele anda, vai para uma caverna e o Senhor fala para ele, o que você faz aqui, Elias? E ele conta as suas mágoas e o Senhor fala para ele, não, Elias, volta, ainda tem mais coisas para fazer. Não é tempo de desistir. Quem sabe você está pensando em desistir, mas não é tempo de desistir. O Senhor não quer que você desista. Ele tem planos e promessa na sua vida. Olhe para Jesus e prossiga. A Bíblia vai dizer isso.
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o nosso alvo, Ele é o nosso guia, Ele viveu aqui primeiro, né? Para Jesus falou: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Temos que aprender com o Senhor, seguir o Senhor. Sem Jesus não dá. Sem Jesus no barco não dá. E o Senhor já havia ido na casa de Pedro, voltando para a mensagem, para a história. E Pedro não estava lá. Agora Jesus vem de novo, a multidão apertando, e o Senhor escolhe de novo o barquinho de Pedro. Já havia escolhido no capítulo 4 entrar na casa de Pedro, curar a sogra. E ali Pedro fugiu, escapou. Mas agora não deu para Pedro escapar, não. Ele chega ali, ele vê 2 barquinhos. Ele entra no de Simão, vai dizer isso no versículo 3. Ele fala para Simão: olha, empurra um pouquinho esse barquinho aí para frente. E Jesus, ele empurra. Pedro podia falar assim. Podia falar: eu estou cansado, tentei pescar a noite inteira, não deu nada certo. Tenta outro barco. Mas Pedro não fez isso. Pedro, ele foi cordial ali. Às vezes, pequenas atitudes abrem grandes portas. Temos que pensar sobre isso. Se nós olharmos, pensarmos sobre essa ótica, nós vamos ver Davi indo levar cereais ali, pão para os seus irmãos que estavam na guerra. Podia também falar: manda outros. Olha quantos irmãos eu tenho, meu pai. Mas não fez. Ele foi obedecer o pai dele. E aquilo abriu uma grande porta para ele. Ali enfrentou Golias, venceu, e a história da vida dele começou a mudar. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Tudo que nós fazemos de bem para o próximo, o Senhor coloca na balança. E Pedro, ele atentamente, prontamente, ele fez o que o Senhor pediu para ele. E ele empurrou ali o barquinho. Jesus entrou no seu barco, e agora era só Jesus e Pedro. Nós temos que fazer isso. Tem um particular com o Senhor, fica só nós e o Senhor. Ouvir o Senhor, deixar o Senhor liberar a palavra, meditar na palavra, orar, conversar com o Senhor, nos encher, né, nos fortalecer, ouvindo a palavra, alimentando a palavra. E Jesus começa a ministrar palavra, e depois que ele acabou, ele fala assim, no versículo 4, e quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. Agora Jesus estava liberando uma palavra para ele. Ele aquietou o coração dele, ficou sentadinho ali com Jesus, e o Senhor liberou palavras, e agora ele libera uma palavra exclusiva para Pedro. O que o Senhor tem falado para você? Qual a direção o Senhor tem dado para a sua vida? Pedro ficou ali sozinho com Jesus, ouvindo a palavra, e o Senhor lhe deu uma direção. É necessário nós entrar no nosso quarto, orarmos conforme o Senhor ensinou e buscarmos direção em Deus. E quando o Senhor liberar uma palavra, ainda que a palavra pareça ser não encaixar, Pedro poderia falar: Senhor, o melhor horário de pescar é à noite, eu já tentei isso, já usei toda a técnica. Senhor, eu sou pescador, o Senhor é carpinteiro, cada um na sua área. Mas não, Pedro reconheceu a autoridade de Jesus. Ele vai responder assim: Mestre, eu tentei, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas porque o Senhor manda, eu vou lançar. Porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer, eu vou praticar a palavra que o Senhor está me mandando fazer. Quando Josué estava tentando conquistar a cidade de Jericó, o Senhor deu diretrizes para ele: olha, você vai andar em volta daquela muralha por 7 dias, no 7º dia você vai dar 7 voltas. Josué podia falar: mas andar em volta de muralha vai derrubar a muralha? Não, mas essa era a palavra. O que Deus tem falado para você fazer? Qual a palavra que o Senhor tem liberado para você fazer? Faça, pratique a palavra, viva a palavra. A vitória vem quando nós praticamos a palavra. E Pedro falou isso: eu vou lançar essa rede que o Senhor está mandando. E ele pegou o barquinho, foi lá para as águas mais profundas e lançou sua rede. E vai dizer no versículo 6, e eles escolheram uma grande quantidade de peixe, que as redes estavam quase rompendo. E Pedro faz sinal ali para os seus companheiros, para os outros barquinhos chegar, porque era muito peixe. Mas o que eu aprendo com isso? Quando nós vamos, nós meditamos na palavra, quando nós vamos na igreja, ali é liberada uma palavra,
Aquilo ali é vida, é alimento, peixe é alimento, nós temos que compartilhar isso, não podemos guardar isso não, temos que compartilhar. Por exemplo, essa palavra que eu estou compartilhando hoje, compartilha ela com outras pessoas, alimenta outras pessoas. É muita vida, é muito peixe. A palavra do Senhor é alimento para nossas almas. E Pedro, ele chama os outros companheiros dele. E depois que ele olha no versículo 8, Pedro vai dizer assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu quem era Jesus e diante daquele milagre, ele olhou para si mesmo e falou: Senhor, não fica muito perto de mim, eu não sou pecador. Ele reconheceu a santidade e quem era o Senhor Jesus. Mas é normal acontecer isso. O Senhor, quando ele chamou os homens ali do passado para fazer uma missão, para um propósito, nós vemos, por exemplo, que quando ele chama Josué para liderar o povo, substituir Moisés, Josué parece que ele perde a sua coragem, e o Senhor fala para ele: olha, seja forte, seja corajoso. Diante da sua chamada, ele perde a sua coragem. Nós vemos quando ele chama Jeremias fala: Senhor, no pasto de uma criança. Ele achou que era muito novo para fazer a obra do Senhor. Gideon, quando ele chamou Gideon, ele falou: Senhor, a minha família é menor, eu sou o menor. Sentiu muito pequeno para fazer a obra do Senhor, sentiu indigno de fazer. Isaías, ele falou assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de lábios impuros. Achou que a sua boca não era pura para pregar a palavra, se sentiu indigno. E quantos homens que foram chamados e se sentiram indignos de fazer a obra, quem sabe você também se sente indigno. E Pedro agora se sentiu muito pecador para fazer a obra do Senhor. E quantas vezes nós achamos que nós não somos merecedores, que nós não somos dignos de fazer a obra, e nem somos mesmo. Tudo é pela misericórdia de Deus, mas o Senhor quer nos usar. O Senhor chamou esses homens no passado e usou eles poderosamente, e hoje não é diferente. O Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para lançar a rede, para ir para águas mais profundas e pescar, né, almas para o Senhor. E o Senhor vai falar para ele no versículo 10: não temas, porque de agora em diante será pescador de homens. O Senhor estava chamando agora Pedro. Aliás, Pedro estava tentando pescar peixes. Jesus estava tentando pescar Pedro. Foi na casa, não estava. Agora entrou no barco e foi cercando até fisgar. O Senhor quer fisgar você para a obra do Senhor. Ele quer fazer de você um ganhador de almas. Ele quer chamar você para uma grande obra. E o interessante aqui é os versículos que nós lemos. No versículo 11: levando os barcos para a terra, deixou tudo e seguiu Jesus. Lutou a noite inteira por causa de peixe. E agora, quando ele conseguiu, os 2 barquinhos estavam quase indo a pique. Ele diante do Senhor, ele abre mão dos peixes. Porque ele entendeu, os peixes eram importantes, mas ele entendeu que os peixes um dia ia ficar aqui. Uma certa vez, Pedro vai dizer para Jesus assim, quando Jesus liberou uma palavra muito dura, e muitos começaram a deixar Jesus, e Jesus falou para Pedro: e você não vai me deixar também? E ele falou assim: para quem eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então Pedro, ele sabia que os peixes eram provisórios, ainda que aqueles peixes iam acabar. Mas Jesus tem palavra de vida eterna para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que ficar com Jesus, nós temos que querer o dono da bênção e não somente as bênçãos. Jesus poderia dar mais bênçãos para Pedro. Não abra mão de Jesus, não queira somente as bênçãos passam. Quando Jesus estava sendo provado ali naquele deserto, o diabo ofereceu tantas coisas, mas nada tocou em Jesus, porque o Senhor sabia quem era o Pai. Ele não abriria mão de cumprir a vontade do Pai, de viver com o Pai. E nós não podemos abrir mão de estar na presença de Deus. Nada nesse mundo vai suprir a presença do Senhor, porque Ele tem a vida eterna. O Senhor tem poder de nos colocar no céu, de abrir as portas, de nos abençoar. E o que eu aprendo aqui, eles lançaram as redes sozinhos e não pegaram nada. Mas quando ele praticou a palavra, houve fé ali. Quando ele foi amável ali com o Senhor Jesus, emprestou o seu barco para Jesus.
o milagre aconteceu na sua vida. E ele ganhou muito mais, muito mais. O Senhor tem muito mais para nós. Não corra somente atrás de peixe, mas esteja com Jesus. Onde Jesus está, o milagre acontece, a bênção acontece. Deus sempre tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.